A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Sejam bem-vindos. Meu nome é Carolina Sena. E eu sou Esther de Brito. E no programa de hoje da Rádio USP, vamos falar de um autor muito especial. Isso mesmo, Lina. Hoje vamos apresentar um autor que nasceu no dia 9 de março de 1942, em Santos, São Paulo, cujo nome se tornou referência quando o assunto é literatura infanto-juvenil em muitas escolas brasileiras. Quem nunca leu livros como A Droga da Obediência ou A Marca de uma Lágrima e se encantou pelo universo literário? Ou assistiu a adaptação do livro O Fantástico Mistério de Feiurinha, estrelado pela Xuxa? O nome do nosso personagem principal é Pedro Bandeira. Para contar essa história, nossa equipe visitou a própria casa de Pedro, onde fizemos uma entrevista exclusiva com o autor. E, é claro, as crianças e professores também não poderiam faltar. Por isso, visitamos o Clube do Livro do 4º ano da Escola de Aplicação da USP. Para termos uma visão mais técnica, também conversamos com Jean-Pierre Chauvin, professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, que pesquisa e leciona cultura e literatura brasileira. Então, sem mais delongas, senta que lá vem história. Especial Pedro Bandeira. Pedro se divide em 2 casas. Uma no interior de São Paulo, cercado pelo som dos passarinhos, e uma na capital, onde nos recebeu. Nessa, o som ambiente é o trânsito agitado da cidade. Com seu icônico bigode e vestindo um casaco de tricô vermelho, o também jornalista nos recepcionou no meio da tarde. Embora pequeno, o espaço emitia o aconchego de um livro. Na sala, havia quadros nas paredes, luminárias com adornos e uma grande porta de vidro, onde o sol batia e deixava tudo em um tom alaranjado. A luz iluminava uma poltrona de frente para o sofá, que ficava ao lado de uma mesa de madeira com um livro vermelho. Tinha um marca-páginas no meio, guardando a leitura atual do escritor. Nesse ambiente de tanta familiaridade, começamos a conversa. Afinal, antes de ser o escritor de mais de 100 obras publicadas e 28 milhões de livros vendidos, Pedro foi uma criança. O meu pai morreu, eu ainda estava na barriga da minha mãe. Então ela me criou com muito carinho, mas era uma pessoa sem cultura, não era uma pessoa que lia, que tinha livros, nem nada. E nós morávamos em Santos, tinha uma casa grande, onde toda a família morava. Os casais casavam e iam morar lá. Tinha vários quartos, aquelas casas grandes, né? E tudo imperado por uma senhora, era minha avó, que também era viúva, ficou viúva com 12 filhos, e era uma pessoa de um tempo da Idade da Pedra, totalmente, né? Provavelmente ela não sabia ler também. Ela pedia, depois, mais tarde, quando ficava mais velha, ela pedia para eu ler, porque ela disse que não enxergava bem. Então eu pegava livros e ficava lendo para ela. Mas era uma família muito avessa à cultura. Por exemplo, eu lembro que de 14 anos já comecei a ver, quando tinha teatro em Santos, eu ia assistir, eu ia ao cinema, eles nem ao cinema iam, né? Nunca vi um livro lá, alguém lendo um livro, nem nada. Mas como eu era muito sozinho, porque eu tinha irmãos muito mais velhos que eu era sozinho. Então, fazer o quê? Eu brincava sozinho, eu lia. A minha diversão era ler. No meu tempo era muito moda o gibi. Hoje não é tão moda, porque o gibi tem pouco gibi para comprar. No meu tempo o gibi tinha de tudo, de detetive, tinha gibi de romance, tinha gibi de super-homem, de Flash Gordon, de não sei o quê. O gibi era muito popular. Hoje as revistas já são menos populares hoje, né? A TV tomou esse lugar. Então eu lia aquilo que ganhava emprestado e tudo mais, mas a minha família era contra. Se os meus gibis fossem encontrados, eles seriam rasgados. Apesar de não ter incentivo para a leitura em sua criação, Pedro entendeu desde cedo que saber ler e dominar a língua é também compreender mundos. Como disse uma vez uma psicóloga, falou: puxa, Pedro, você não teve um pai? Então faltou figura masculina na sua educação? Eu falei: não, eu tive vários pais, eu tive Monteiro Lobato, Robert Louis Stevenson,
Lewis Carroll, tinha um monte de pais. Então, eu lia para me divertir, nunca para estudar. Eu era um mau estudante, muito mau estudante, não estudava nada, eu só lia. Mas o fato de eu ler, escrever bem, isso me deu a única saída para qualquer matéria, é você conhecer bem a língua. Porque tudo está escrito em língua portuguesa, ou em alguma língua. Todo esse contato com a literatura permitiu que o autor logo ganhasse destaque com sua escrita no meio jornalístico e vivesse momentos marcantes, tanto em sua carreira quanto na história mundial. Aí eu fui, trabalhei, tinha um jornal que não existe mais, chamado Última Hora. Aí veio o golpe de 64, e foi depredado a última hora e fechado. E foi uma época muito ruim. Eu era um jovem jornalista na época, e quando caiu a ditadura eu era já um velho jornalista. Então eu passei o tempo sob censura, tinha sempre na boca da máquina um censor, que se entregava a matéria, ele lia e falava, isso não pode. E era assim, não podia filme, não podia texto, não podia livro. E eu passei por esse tempo, gente, que aprendi muito, porque você tinha que tentar escrever de modo que o censor não cortasse. Então, se você sempre fizesse coisa que o censor cortava, você perdia o emprego. O jornal precisava de um texto para pôr ali. Eu me lembro, isso é uma história interessante da minha vida, no dia 23 de novembro de 1963, eu na época fazia teatro e jornalismo ao mesmo tempo, faculdade, né? Aí eu chego, acaba o meu expediente, botei meu palitozinho para sair para fazer o teste. Aí vem pelo Telex, né? Não havia e-mail, não havia nada, havia Telex. O Telex era uma fita, que nem uma fita, uma serpentina, um rolo, que ia fazendo furo, rolando. E veio, Dallas, urgente, Kennedy acaba de ser assassinado. Aí o chefe da reportagem, fecha tudo, ninguém sai. Pronto, lá fui eu, fecha a porta por ali. E nós tivemos que fazer uma edição extra, rápida. Porque na época o jornal vendido era muito boa renda, né? Eu não sei se vocês já viram o filme antigo, menininho com jornal, extra, compre. Isso existia, hoje não tem mais isso, né? Então, nós tínhamos que sair na frente dos outros, porque ganhavam mais dinheiro vendendo jornal. Faz um jornal de 4 páginas, uma edição extra, sobre a morte do Kennedy. Fácil, a capa, você põe uma foto do Kennedy, uma faixa, assassinado. Bom, e a página 3? E a página 2? Eu só sabia isso. Dallas, o que é Dallas? Onde fica Dallas? O que ele foi fazer lá? E qual era a vida do Kennedy? Aí toca olhar em arquivos. Então, arquivos tinham uns móveis que você puxava uma gaveta de ferro e tal, velhas matérias arquivadas, você começava a puxar, a descobrir e tal, e nós corremos, conseguimos fazer, e o jornal saiu e tal. Era assim a vida de jornalista na época. Bom, mas eu fui aprender a escrever. Então, de jornalista eu fui para redator, né? O redator profissional, o jornalista profissional. Você aprende 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, não existe chamada inspiração, não existe isso. Você não pode chegar na redação e falar, hoje eu não estou inspirada, perde o emprego. Senta aí e trabalha. Então veio uma matéria, não veio, não me inspirou. Te inspire e faça. Outro, escrever sobre coisas que você nunca ouviu falar. Também você tem que pesquisar, ir atrás. Falar, isso eu não sei o que é. Prazo, porque o fechamento é absolutamente religioso. Não vem com essa mais meia hora, não tem. Nem mais 5 minutos, porque a máquina vai rodar, né? Então você aprende a escrever sem inspiração, sobre assuntos que você não conhece e respeitando o prazo. A presença da censura, vivida em boa parte da sua vida, principalmente durante o seu exercício como jornalista, serviu de inspiração para a criação de muitos livros de sua autoria, sendo o principal deles a série Os Caras. A série Os Caras conta a história vivida por um grupo de amigos desde que estavam no colégio. Dividida em 6 livros, Miguel, Magri, Crânio, Calu e Chumbinho começam sua aventura no primeiro e talvez o mais conhecido livro, chamado A Droga da Obediência.
lançado em 1984, no ano da abertura política pós-ditadura. Se você ler um livro meu que é muito sucesso, chamado A Droga da Obediência, é a figura da censura. É um homem maluco que quer criar uma droga para todo mundo ficar obediente. É o censor. Quer dizer, só eu tenho razão, não pense. Ouça o que eu digo. Não quero saber o que você pensa. Isso é a censura. Tá? Então, quem leu A Droga da Obediência vai ver que é um grupo de meninos e meninas que estão lutando contra um cara que é uma figura, é uma metáfora sobre a ditadura. Escrevi sobre Anjo da Morte também, sobre as ideias de direita, nazistas, que pegando crianças abandonadas. Escrevi sobre a destruição da natureza, o crime, que é em pântano de sangue. Então, todas as minhas histórias têm uma base, um pé, na realidade. Tá? Tem um pé. Mas aí, quando você chama de literatura, é tudo mais metafórico. Tá? Senão o livro morre, é o caso de hoje. Faz uma coisa que sirva para sempre. Sempre vai ter um mandão mandando você calar a boca. Sempre vai ter. Então o livro continua. É válido, na marca de uma lágrima. Sempre vai haver aqui uma menina que está sofrendo por amor. Sempre dá. Ou porque ela não tem autoestima, ela não se gosta. Ela se menospreza. Vocês são jovens, não tem essa fase que você se menospreza. Tem essa coisa. Então você atingir autoestima, gostar de você como você é, porque você não pode ser outra pessoa senão você. É um trabalho. Para entender mais sobre essa relação histórica da vivência do Pedro Bandeira e a expressão no livro, conversamos com o professor, jornalista e escritor Jean-Pierre Chauvin, especialista em literatura. Então você vê, imagina, você põe a droga da obediência, eles vão achar que é uma defesa da droga, de qualquer droga qualquer, que a gente conhece, a cocaína, maconha, enfim. É curioso isso, né? Mas é isso, né? Curiosamente, assim, a gente tem... acho que o livro também, se a gente contextualiza o livro, ele nasce num momento, em 84, é justamente quando os Estados Unidos permitem que a gente volte à democracia, né? É isso. Argentina, Brasil, Chile, está todo mundo passando por processos antidemocráticos. Durante 10, 20 anos, o Brasil foi 21 anos, né? 64 a 85. Ele sai bem no momento que está uma grande discussão já na imprensa, inclusive, essa mesma golpista, a imprensa sancionando a volta. Porque agora interessa ao capital voltar. Né? Já seguramos os revolucionários, agora vamos voltar para o dinheiro. Né? Quer dizer, é um movimento muito ensaiado isso nos 80. Todo mundo entra na ditadura quase ao mesmo tempo, anos 60, 70, e todos saem juntos também. É um movimento orquestrado, né? Estados Unidos está lá sempre apoiando as democracias, entre aspas. Apesar do cenário pouco otimista, Pedro diz que já estivemos em momentos piores e que tenta mostrar uma visão diferente para seus leitores. Eu tive viver tudo a ditadura militar, mas hoje está melhor. Tentaram uma ditadura agora e não deu certo. Nós conseguimos reagir. Em 64 não conseguimos. Eu tive amigos que até morreram na tortura e tal. E hoje não acontece, que pode acontecer ainda coisas ruins. Melhorou um pouco, entendeu? Então, sabe, eles são com esperança, sabe? Não é que está pior, não está pior, está melhor, mas ainda tem problemas, sabe? É melhor do que ontem, puxa, é pior do que amanhã, tá? Então, eu como escritor, eu prego otimismo nos meus leitores. Porque o Brasil vai depender deles. Eles vão crescer, vão ser adultos. Tá? E vão aplicar coisas boas que tenham ou não aprendido na vida. Então tem que ter esperança. Eles são o futuro. Eu não posso ser pessimista. Está tudo uma porcaria. Tem muito escritor que faz livro mostrando a porcaria que está. Não é assim. Está muito melhor do que estava antigamente. Toda essa discussão pode ter nos ajudado a ter uma visão mais ampla sobre o contexto em que Pedro Bandeira escreveu uma de suas obras mais marcantes. Mas até chegarmos nesse momento, precisamos voltar para o começo da escrita das histórias infanto-juvenis. Pedro contou pra gente que as histórias voltadas para crianças começaram enquanto trabalhava no jornal.
através do que ele chama de encomendadas. E aí eu também, professor Abreu, escrevia muito, pediam para mim historinhas infantis, as encomendadas. E eu escrevia. Agora eu tenho escrito tantas historinhas infantis que saíam em banca, aí a revista de banca é efêmera, né? Hoje está lá, semana que vem tem outra revistinha, né? Ela some. E um dia eu resolvi fazer um livro. E aí para aquilo que eu sabia que era criança. E na época me disseram, há adoção de livros em escolas. Eu falei, bom, vou fazer uma história infantil. Fiz uma história infantil mais ou menos baseada em Monteiro Lobato. E daí eu fui estudar o que é uma criança, o que é o ser humano em desenvolvimento. Desde que ele nasce até que ele vira adulto. Então, saber as fases psicológicas de fase a fase. O que é uma criança de 5 anos, qual é o seu relacionamento, com quem ela fala, qual é o grupo dela. Adianta falar para ela em presidente da República? Não adianta, não ouviu falar disso ainda. 7 anos, com quem ela se relaciona? Ela está na escola, tem amiguinho, tá? Professor, tá? Ela sabe o que é um bairro? Talvez não saiba ainda. Ou de 12 anos, já não quer mais saber de papai e mamãe, já quer liberdade, já pensa em namorinho, já quer ir sozinho no shopping, coisa assim. Então, para escrever um livro bem adaptado para aquela fase, né? E eu dei sorte, porque mais do que os outros eu saquei isso. Eu fiz livros que até hoje saíram no começo dos anos 80 e até hoje são best-sellers. Em uma dessas histórias, surgiu A Marca de uma Lágrima, retratando Isabel, uma jovem na pré-adolescência que vê o seu amor ser mal correspondido, criando questões de autoestima em meio à aventura investigativa da trama. Quando os sentimentos são envolvidos na conversa, Pedro não se contém em assumir o papel de avô e dar conselhos. Vocês são adultas agora, vocês têm que se gostar como vocês são. Se alguém não gostar, azar teu. Eu sou isso, quer gostar de mim, gosta como eu sou. Entendeu? Mas para você ganhar essa força de acreditar em si e impor a tua verdade ao outro, é difícil, principalmente na adolescência. A gente tropeça muito, a gente tem medo, a gente é tímido. Puxa, é que vão achar de mim, sabe, essas coisas. Então, o amadurecimento não é fácil, é no dia a dia que vocês vão conseguir. Tanto na profissão quanto a vida, né? Então, você tem que chegar a uma adulta forte, uma adulta capaz. Olha aquele quadro. Levanta e veja aquele quadro. Aquele quadro me ajudou muito a fazer a Isabel da Marca de uma Lágrima. Esse quadro é do Picasso, chama-se Mulher Diante do Espelho. Nota que à sua esquerda é uma moça normal. Aí ela se olha no espelho e se vê feia. Quer dizer, ela se vê errado. É o caso da Isabel. Ela se olha no espelho e diz como eu sou feia. Então esse quadro me inspirou a Isabel. Sim, ela não se gosta. Então até o espelho não serve. A Isabel não se aceita como ela é. Ela acha que ela devia ser. Mas ninguém devia ser. Para o autor, o contato com a literatura é de tamanha importância, a ponto de exercer um papel fundamental para a compreensão para além da escola. Escrever e ler é treinar. Eu acho que as crianças têm que ler muito, porque tudo está escrito no futuro para eles. Se eles lerem mal, vencerem mal a língua portuguesa, eles vão mal em tudo, porque tudo está escrito. Agora, como é que você chega lá? Treinando sozinha. Sozinha. O professor não ensina, não. O professor te entusiasma para você pesquisar, fazer trabalho, que nem você está fazendo agora. Você está trabalhando. Assim, se você quer dizer aprender piano, você vai ter que treinar piano. É chato para o cachorro, né? Mas se você for insistir, será que chega a ser uma pianista? Para aprender a ler não é tão difícil, porque é gostoso você ler um livrinho de aventura, um livrinho de amor. Você está treinando a leitura, aumentando o teu universo vocabulário, tua expansão de conhecimentos, mas enquanto você se diverte. Sabe? Eu lia para me divertir, não para estudar. Sempre achei muito chato estudar aquelas bobagens, né? O impacto do autor na literatura infanto-juvenil é visto até hoje, com livros presentes nas estantes das bibliotecas escolares. A nossa equipe foi até a Escola de Aplicação da USP participar de uma atividade super especial.
com os alunos do 4º ano, a roda de leitura de Robin Hood, A Lenda da Liberdade, escrito e adaptado por Bandeira. Na cobertura, nossos repórteres, Júlia Moreira e Nicolas Coelho, entrevistaram as crianças e a professora Brenda Paz, responsável pela atividade. Na Inglaterra, até que havia um rei, que não era dos piores, chamado Ricardo, Coração de Leão. Só que aquele era um rei que, em vez de ficar quieto, reinando em seu canto e assistindo a concursos de arco a flecha, se cismava de pegar um exército. A leitura do livro Robin Hood, A Lenda da Liberdade foi lida por alunos do 4º ano na Escola de Aplicação da USP. Eu, Júlia Moreira, juntamente com o Nicolas Coelho, fomos acompanhar a leitura do primeiro capítulo do livro, acompanhados da professora Brenda Paz, responsável pela atividade. Que aventura! Chopin, Chopin! As flechas voavam dos arcos. Tchô! E iam chocar-se. Pã! Contra os alvos colocados a 100 passos de distância. Reunidos na biblioteca da escola, os alunos sentaram em roda e intercalavam entre a leitura de cada parágrafo. Que exploração! Na Inglaterra era assim, é? Mais ou menos. Na Inglaterra, até que havia um rei, que não era dos piores, chamado Ricardo Coração de Leão. Só que aquele era um rei que, em vez de ficar quieto reinando em seu canto e assistindo a concursos de arco e flecha, cismava de pegar um exército e fazer longas expedições, chamadas cruzadas. A professora conta que a atividade ocorre de forma semanal e que os alunos são divididos em grupos para que a leitura seja mais dinâmica e que eles sintam mais confortáveis na hora de ler e entender a história. Vai daí que, enquanto Ricardo estava longe, a Inglaterra era governada por um irmão dele, que nem rei era e se chamava Príncipe João, um sujeito magro e de nariz pontudo que mais parecia uma ratazana. Esse João era uma peste. Não fazia nada pelo povo e ainda por cima, igualzinho aos outros nobres, tomava tudo que o povo produzia, cobrando impostos tão altos que era um verdadeiro roubo. E o povo não reclamava? Como ia reclamar? Os reis e os nobres tinham os mais ferozes soldados para manter o povo bem caladinho. Nós perguntamos para os alunos o que eles achavam que seria a moral da história e qual era a expectativa em relação à leitura. Eu acho que, como o Robin Hood é arqueiro, ele vai participar de algum concurso de arco e flecha. E algum desses dias, o Príncipe João vai estar vendo. E ele vai se interessar pelo Robin Hood e vai tentar fazer alguma coisa com ele. Não sei. Chamar ele pra alguma guerra, sei lá, não sei. Um chute. Ele vai fazer de tudo para tirar ele da linha. E qual vocês acham que vai ser a moral da história? Assim, o que vocês vão aprender ao final do livro? Nunca seja um rei mau. Nunca pode acabar sendo errado. Nunca seja uma pessoa mal. Vai dar muito. Nunca seja uma pessoa mau. Nunca seja presidente Em conversa com a professora Brenda, nós também perguntamos se os livros do Pedro Bandeira fizeram parte de sua infância. Adoro a coleção Os Caras e eu indico também pra eles, né? A Droga da Obediência eu amo, muito legal. A Hora da Verdade também, gosto também. Mas a coleção Os Caras eu acho que é muito bacana, assim. E aí eu falo pra eles, eu até mostro, eu falo, gente, o livro, porque o livro é grande, né? Aí eu falo, é grande, mas ele é gostoso de ler, é porque o Pedro Bandeira, ele escreve de um jeito que você não consegue parar, né? E até uma criança me perguntou pra mim, o que é um bom livro pra você? Aí isso foi hoje, né, antes do recreio. Aí eu falei, um bom livro é aquele que você não consegue parar de ler, né, que você não quer pular a página, você não quer falar, deixa eu chegar logo no outro capítulo, deixa eu acabar logo. E os do Pedro Bandeira são assim, principalmente da coleção Os Caras, é muito bom. Júlia Moreira e Nicolas Coelho para Universidade 93,7. A forma com que a história passa por gerações pode ser inspiradora, e o Pedro Bandeira nos contou que até hoje mantém contato com seus leitores. A não ser maiores, eu recebia muitas cartas de adolescentes, né?
Algumas pessoas ficaram minhas amigas até hoje, estão adultas, com filhos e tal, e a gente ainda se corresponde. Só que agora é e-mail. Antes eram cartas, né, escritas, né? Tem filhos, eu dediquei livro a ela, já dediquei livro aos filhos dela, e tudo vai. Eu tenho um menino que ele é hoje professor na Sorbonne, em Paris. Tá, um menino maravilhoso. Estou com saudade dele, já me amou, né? Claro, né? Mas os menores, as perguntas são muito bobinhas. É difícil escrever um livro? Quanto tempo você leva para fazer um livro? Eles não fazem perguntas específicas sobre o livro, entendeu? Já as pessoas maiores, por exemplo, Marca de uma Lágrima deu muito. Chegou uma menina que me mandou o diário dela. Eu tenho hoje o diário dela para eu tentar entender. E o diário é difícil, porque é coisa muito pessoal, né? Chega, mas ela se abriu para mim. Né? Eu teve uma que eu, desde pequena, ela falava, aí eu continuo escrevendo, aí ela começa a falar do menino, que ela gostava, né? Namoro, aí ela escrevia sobre o namoro, e um dia ela escreveu algo que ela não tinha falado para os pais. Dele. Deve ter sido difícil dizer para os pais, né? Não sei os pais dela só. Mas ela escreveu, Pedro, olha, quem sabe o fulaninho? Aí eu falei, como é que foi? Aí ela falou, não, eu sou muito pessoal. Aí não, mas o fato dela confia em mim. Ela confia no escritor, ela sabe que ele não mente para ela, não vai censurá-la. Nós começamos nossa conversa com o autor no meio da tarde e o sol nos acompanhou até o final. Após pedir autógrafos, nos despedimos com o sentimento de quem termina um bom livro. Nessa biografia, Pedro Bandeira relembrou sua época como jornalista e como o exercício da profissão durante o período da ditadura militar influenciou diretamente na escrita de suas obras de maior sucesso, além da importância dos livros na sua formação como pessoa. O programa de hoje teve a coordenação de Esther de Brito e produção de Sueliton Viana. A reportagem foi feita por Esther de Brito, Júlia Moreira e Nicolas Coelho. Edição de Sueliton Viana. Locução de Carolina Sena e Esther de Brito. Roteiro de Carolina Sena, Esther de Brito e Júlia Moreira. Você pode encontrar os arquivos deste e de outros programas no site www.usp.br/radiojornalismo. Este especial também está disponível no portal Jornal da USP. Agradecemos pela sua audiência. Tenha um bom dia. Especial Pedro Bandeira. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.